Olá, aqui é o professor Ari e nós vamos começar com mais uma aula, só que agora de propriedades periódicas. Quando a gente fala em propriedades periódicas, a gente tem que perceber que são coisas que acontecem em toda a tabela periódica e acontecem repetidamente. Por quê? Porque através dos períodos que a tabela apresenta para a gente, nós somos capazes de perceber que são características que se repetem com os elementos. Tá? E aí a gente precisa aprender quais são as propriedades principais e como que elas vão funcionar na análise da tabela periódica. Só que antes disso, né, a gente vê a tabela periódica e a gente tem que imaginar o quê? Como que essas propriedades acontecem? De acordo com a posição do elemento. Então, o elemento pode estar à esquerda, pode estar à direita, pode estar abaixo, pode estar acima. Então, de acordo com a posição desse elemento químico, ele vai ter umas propriedades ou outras propriedades. Uma propriedade bem simples que a gente percebe aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Todos os elementos que estão do lado esquerdo da tabela periódica são os metais. E os que estão à direita são os não metais e gases nobres. Então vocês podem perceber que são propriedades que estão de acordo com a sua posição, mas isso é só um exemplo bem a grosso modo, bem simples, mas a gente vai precisar ver mais algumas coisas. Para isso, a gente tem que lembrar como que a gente acha os elementos em cada uma da sua camada ou da sua família. Onde que está esse elemento na tabela periódica? Vocês lembram disso? Vamos fazer uma revisãozinha. Ó. A tabela periódica, ela tem famílias, e cada família tem um nome próprio. Vocês podem ver, ó, a família 1A ou família 1 é a família dos metais alcalinos, a família 2 ou 2A é dos metais alcalinos terrosos. Aqui, os elementos em transição, eles não têm nome próprio, certo? Então, só são conhecidos como família 3 até a família 12, ou 3B, 4B, 5B, 6B e assim sucessivamente. Agora, aqui de novo, as famílias do tipo A voltam a ter nome, ó, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, que é a família do oxigênio, os halogênios, que é a família do flúor, e os gases nobres, que é a última família da tabela periódica. Guardem esses nomes, porque esses nomes são importantes. Vocês têm que saber onde que estão cada um dos elementos a partir do seu nome. Então, os metais alcalinos, vocês sabem que é a primeira família aqui, né? Lembra? Li na cama Robson Crusoe francês. Ou então os metais alcalinos terrosos, lembram deles? Ó, Bela Margaridinha casou-se com o senhor Barão Ratão. Pois é, então se vocês lembrarem disso, vai facilitar bastante na hora de estudar, não é mesmo? Podem olhar isso numa tabela de verdade que vocês vão ver que bate certinho. Bom, mas como que eu vou descobrir um elemento a partir de sua configuração eletrônica? Aqui nós temos essa configuração eletrônica, mas que elemento será que é esse? Bom, primeiro a gente tem que entender quais são os elementos que estão ali. Primeiro, aqui eu tenho entre entre colchetes, o xenônio. O que significa esse xenônio entre colchetes? Olha só, isso aí significa que é o gás nobre correspondente ao elemento que eu quero achar. Pensando que ele tinha o quê? Adquirido a sua estabilidade eletrônica. Mas como que ele adquire sua estabilidade eletrônica? No caso, perdendo os elétrons da última camada. No caso aqui, vocês vão perceber que ele vai perder 2 elétrons, e aí o que acontece? Daí ele vai ficar com a configuração idêntica ao do xenônio. Por isso que aparece isso aqui entre parênteses, tá? Mas não se preocupem com isso, porque para a gente achar realmente a posição, a gente precisa de mais duas coisas. Primeiro, descobrir qual que é a camada que ele se encontra, ou seja, qual que é o nível eletrônico, e depois qual que é a sua posição, ou seja, qual é a sua família. Então, primeiro, é só olhar o número maior. Lembrem-se que o número maior é que a camada de valência. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tem 6, tem 4 e tem 5. O 6 nos conta que esse elemento é da sexta camada eletrônica. Se é da sexta camada, lógico que só pode ser P, não é isso? Sexto nível de energia, camada P, certo? O que mais que eu preciso saber? Agora eu preciso saber aonde que ele vai estar na família. E aí eu preciso olhar o quê? Obviamente, o nível mais energético. Aqui o subnível mais energético é sempre o mais externo, não é isso? Então aqui eu não tenho 5D2, então eu vou olhar para quem? Para o D2. Se é D2, eu tenho que saber onde que ele está também, não é isso?
Então, se eu sei aonde que está o D2, obrigatoriamente eu descubro o meu elemento. Vamos ver? Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho as minhas respostas, né? Era o nível 6 e a família D2. Lembrem-se que as duas primeiras aqui são as famílias do tipo S. S1, S2. Aqui embaixo, D1, D2, D3 até o D10. Aqui, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. E as daqui de baixo são as do tipo F, não é mesmo? Então, se eu for analisar, nível 6, qual que é? Aqui, ó, nesta linha aqui, certo? E família D2. Família D2, se eu for olhar aqui, é nesta família aqui, não é isso? Que é a família 4, ou né, a 4 que a gente tem aqui na tabela periódica. Ou seja, se eu for descer nessa linha e nessa coluna, o que eu tenho? O ráfnio. Então, o meu elemento, porque está no nível 6 e na família que apresenta o subnível D2, o que eu tenho aqui? O ráfnio como sendo o meu elemento. Tá? Espero que tenha ficado bem clara essa explicação para vocês não errarem mais. Tá? Bom, agora voltando às propriedades. Primeira propriedade importante é o raio atômico. O raio atômico é como se fosse nada mais nada menos que o tamanho do átomo, certo? Por quê? Como que é calculado esse raio atômico? Imagina que eu tenha dois átomos aqui, ó, coloquei os dois átomos iguaizinhos, o mais próximo possível, imaginando, né, que a gente tem sempre uma repulsão eletrônica aqui, mas imaginando aqui que eu consiga colocar eles o mais próximo possível, você concorda que desse núcleo para esse núcleo eu vou ter uma distância? Então, essa distância dividido por 2 vai ser o que a gente considera sendo o raio atômico. Então, olha só, é a distância entre dois núcleos atômicos divididos por 2, porque se eu dividir no meio, exatamente vai dar o raio desse átomo, não é isso? Então, eu considero o raio atômico exatamente isso. Tá? E como que o raio atômico ele se comporta na tabela periódica? A gente tem que usar um sistema de setinhas. O raio atômico ele aumenta sempre de cima para baixo. Significa o quê? Lógico, mas isso é óbvio, né? Quanto mais camadas você tem, é lógico que maior vai ficar o seu átomo, não é mesmo? Então, conforme vai descendo, o raio atômico vai aumentando. E por outro lado, o raio atômico também aumenta numa mesma camada, da direita para a esquerda. Ué, mas por que ele aumenta da direita para a esquerda? É muito simples, porque o raio atômico ele depende do número atômico. Então, se eu tenho um menor número atômico, a atração do núcleo pela eletrosfera vai ser menor também. Se a atração é menor, o que acontece? Obviamente, o núcleo fica maior. Por quê? Se ele tem uma atração menor, os elétrons vão se afastar. Agora, se eu tenho uma atração maior, o que acontece? Os elétrons tendem a se aproximar. Significa que se eu pego um elemento que está aqui na família 1A e um elemento que está aqui na família 7A, por exemplo, na mesma camada, certo? Obrigatoriamente o elemento da família 1A vai ter um raio atômico muito maior do que um elemento que tem aqui na família 7A, certo? Tá? Por quê? De novo, se eu tenho uma menor quantidade de prótons, o raio vai ser maior, porque diminui a quantidade de prótons, a força de atração entre os prótons e os elétrons diminui, aumentando o tamanho do raio, certo? Entendido? Vamos dar uma olhada aqui no outro lado. Se aqui eu tivesse na 7A, por exemplo, o que acontece? Eu não ia ter mais prótons. Então, se eu tenho mais prótons, a força de atração é maior, consequentemente, o que aconteceria? O raio diminuiria. Entendido? E isso funciona para raio atômico de elementos neutros. O que são elementos neutros? Mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. Tá? Entendido? Agora a gente vai ver o que aconteceria se fosse um raio iônico. O que é um raio iônico? É um raio de uma espécie que perdeu a neutralidade. Então, aqui tem uma regrinha prática bem importante. Se eu tenho um cátion, lembra que cátions são os metais, não é isso? O que acontece com o cátion? A tendência dele é perder elétrons, certo? Se ele perde elétrons, vocês concordam que vai ficar com menos elétrons? Então, diminui o tamanho da camada. Então, lógico
que o cátion vai ser menor do que o raio do átomo. Então, o raio do cátion, por exemplo, aqui eu tenho o sódio 1+, e o sódio neutro. É lógico que o sódio 1+ vai ser menor do que o sódio neutro. Por quê? Porque o sódio neutro tem mais elétrons. Se tem mais elétrons, a camada fica maior. Se tem menos elétrons, a camada fica menor. Certo? E o ânion, lógico que vai acontecer ao contrário. Então, o raio de um ânion vai ser sempre maior do que o raio do átomo, que nem, por exemplo, aqui o cloro. O cloro 1- significa o quê? Que ele recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, ele vai ficar maior do que o cloro neutro, porque o cloro neutro tem 7 elétrons na última camada. O cloro -1 vai ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Então, o que acontece? Nós temos um aumento de elétrons, aumenta o tamanho da camada, certo? E isso acontece se eu for estar analisando o mesmo elemento. Agora, e se eu estiver analisando elementos diferentes? Se eu estiver analisando elementos diferentes, eu vou ter que pensar da seguinte forma. Imagina uma espécie isoeletrônica. O que é uma espécie isoeletrônica? São elementos diferentes que têm a mesma quantidade de elétron, não é isso? Então, olhando aqui de novo no mesmo esqueminha de raio atômico, porque o raio iônico se comporta da mesma maneira que o raio atômico, certo? Só que o que a gente tem que pensar? Que quanto maior for o número atômico, maior vai ser a atração do núcleo e menor vai ser o raio, não é isso? Como que a gente faz para a gente imaginar isso? Espera um pouquinho. Olha só. Aqui eu coloquei uma tabelinha aqui pequenininha do lado aqui para a gente dar uma olhada em como que a gente pode conseguir entender a ordem do raio atômico. Então aqui eu tenho 4 elementos, o sódio, o magnésio, o oxigênio e o flúor, onde o sódio e o magnésio estão na terceira camada e o oxigênio e o flúor estão na segunda camada, certo? Então, olha só, primeiro, como é que eu vou saber quais, ó, que o exercício está falando, ó, considere e organize em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. O que eu sei do raio atômico? Que ele aumenta como? De cima para baixo e da direita para a esquerda. Automaticamente, o sódio e o magnésio vão ser os maiores e o oxigênio e o flúor vão ser os menores. Agora, como que eu vou saber qual que é o menor deles? Bom, se aumenta da direita para a esquerda, obrigatoriamente o flúor é o menor, depois o oxigênio. Aí depois o que acontece? Quem que vem? O magnésio e o maior deles é o sódio. Concordam comigo? Olha lá, ó. Flúor, oxigênio, magnésio e sódio. É desse jeito que funciona, tá? Então não tem segredo, é bem simples. Agora, como a gente estava pensando antes, e se forem íons e não átomos, como é que eu faço? Aqui eu tenho 4 espécies isoeletrônicas. Como que eu vou saber e organizar a ordem crescente do raio atômico? Como que eu faço? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é ver quantos elétrons eu tenho. Então, aqui o sódio perdeu 1, ficou com 10. Magnésio perdeu 2, ficou com 10. Oxigênio ganhou 2, ficou com 10. E o flúor ganhou 1, ficou com 10. Então, todos têm 10. Agora, como que eu vou saber para fazer e colocar em ordem crescente? O que é isso? Eu quero saber do menor para o maior. Qual desses daí vai ser o menor de todos? Como é que eu vou saber qual desses elementos que entre esses 4 é o que tem o menor raio atômico e qual deles é o que tem maior raio atômico? Então vocês lembram que tudo depende da quantidade de número atômico? Então significa o quê? Que aquele que tem o menor número atômico é aquele que vai ter o maior raio. E aquele que tem o maior número atômico é o que vai ter o menor raio. Então, se eu for analisar essa regrinha aí, o que vai me dar? Pensa um pouquinho aí. Isso mesmo. Então, o meu menor é o que tem a maior quantidade de prótons. Depois, o sódio. Depois, o flúor. E o maior deles vai ser o
oxigênio. Vamos dar uma olhadinha aí? Olha só. Então percebam, ó, lembrem-se que funciona dessa maneira. Se você tiver o maior número de prótons, o seu raio vai ser o menor. Se você tiver o menor número de prótons, o seu raio vai ser o maior. Entendido? É desse jeito que funciona para espécies isoeletrônicas, certo? O terceiro exemplo aqui a gente vai fazer daqui a pouco, quando eu for explicar sobre energia de ionização, tá? A gente já volta já. Espera aí. Outro exemplo de propriedade periódica muito importante é a energia de ionização. Como que a gente define energia de ionização? É a energia mínima que eu preciso para conseguir retirar um elétron de um átomo. Então, se vocês forem olhar aqui na tabelinha aqui no canto, ó, você tem um certo átomo, você fornece energia e aí você faz o quê? Você consegue retirar um elétron desse átomo, certo? A energia de ionização funciona como? Funciona ao contrário do raio atômico. Significa que maior energia de ionização vai ser da esquerda para a direita e de baixo para cima. O que significa isso? Significa que é muito mais difícil você retirar os elétrons dos não metais. Por quê? Porque você precisa de uma energia de ionização muito maior. Para você retirar os elétrons dos metais, é muito mais fácil, porque a energia de ionização vai ser muito menor. Mas isso é lógico, os metais já têm os elétrons sobrando na última camada, então é claro que vai ficar muito mais fácil, né? Então, o que eu penso? Eu penso assim, da esquerda para a direita, aumenta a energia de ionização. De baixo para cima, também aumenta a energia de ionização. Tá? E essa energia de ionização, ela vai aumentando a cada momento que eu vou retirando um elétron. Por exemplo, aqui eu tenho 3 exemplos de energia de ionização. Olha só, forneci energia, ó, tá vendo aqui, ó, eu tinha um átomo. Forneci energia, ele virou um cátion, tá vendo aqui? Por quê? Porque eu retirei um elétron dele. Aí, vocês perceberam que diminuiu o tamanho, né? Se diminuir o tamanho, vai ficar mais difícil para eu arrancar esse elétron. Então, eu tenho que fornecer mais energia. Forneci mais energia, consegui arrancar mais um elétron. Ficou o quê? Um cátion 2+. Lembre-se que aqui era um cátion 1+, agora virou um cátion 2+. Esse cátion 2+, para eu poder arrancar mais um elétron agora desse cátion, a quantidade de energia vai ser muito maior ainda. Isso se tiver tudo na mesma camada, porque se eu tiver que sair da camada de valência e ir para uma camada mais interna, a energia necessária dá um salto gigantesco. Por exemplo, digamos que aqui seria, eu precisasse de 100 kJ. Para retirar o segundo, eu precisaria de 300 kJ. Para retirar o outro elétron, eu vou precisar de quanto? 600 kJ. Agora, se eu precisasse retirar de um elétron de uma outra camada, ou seja, uma camada mais interna, esses 600 aí daria um pulo para 1.800, 2.000, então seria muito mais energia, a quantidade necessária. Certo? Então, ó, recapitulando, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. A energia para tirar um elétron é menor do que a energia para tirar 2, que é menor da energia para tirar 3, e essas energias elas são semelhantes na mesma camada. Agora, se você esgotou os elétrons da camada de valência e quiser retirar elétrons de uma camada mais interna, aí a quantidade de energia vai ser muito, muito, muito maior. Tá? Então é desse jeito que funciona. Então é a energia que você tem que fornecer para que você consiga retirar os elétrons de uma substância. Vamos voltar lá naquele exercício lá então, bem rapidinho. Vamos passar rápido aqui, aqui ó, chegamos. Olha só, a energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. A primeira energia de ionização de um átomo X pode ser equacionada pela equação abaixo. Organize os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor
em ordem crescente da primeira energia de ionização, ou seja, eu vou tirar apenas um elétron de cada um. Então, lógico, como é que funciona? Lembra? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Significa que, se eu quero em ordem crescente, qual que é o mais fácil de ionizar? Qual que é o mais fácil, né, de tirar o elétron? Então, se eu tenho que olhar os metais primeiro. Então, aqui eu tenho o sódio e aqui eu tenho o magnésio. Lógico, o mais fácil é o sódio, depois é o magnésio, depois quem que é? Lógico, o oxigênio, e o mais difícil vai ser o flúor. Vamos ver? Olha só. Então, o sódio é o mais fácil, depois o magnésio, depois o oxigênio, por último o flúor. É desse jeito que funciona a energia de ionização, tá? Agora, a gente vai ver a afinidade eletrônica. O que é a afinidade eletrônica? É bem semelhante com o que a gente acabou de ver agora, certo? Por quê? Da mesma maneira, a afinidade eletrônica tem a ver com receber elétrons, só que agora, o que eu estou pensando? Eu estou pensando na quantidade de energia que eu vou ter que liberar para que eu receba um elétron. Porque antes o que eu estava pensando? Eu estava pensando na quantidade de energia necessária para perder um elétron. Agora eu estou pensando na quantidade de energia que eu vou ter que liberar para poder receber esse elétron. Então, geralmente, quando a gente está falando aqui em energia de ionização, a gente faz o cálculo de energia de ionização para metais. E, geralmente, quando a gente faz cálculo de afinidade eletrônica, a gente faz cálculo para não metais. Tá? Essa é a diferença básica. Mas, no frigir dos ovos, o raciocínio é o mesmo. Eu vou ver a minha afinidade eletrônica aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá? E outra coisa, vocês estão vendo aqui que está meio acinzentado, significa que os gases nobres não têm afinidade eletrônica nenhuma, ou seja, eles não precisam de elétrons. Por quê? Porque eles têm a última camada eletrônica já completa, então não tem necessidade, certo? Então o que a gente percebe? Que os não metais são os que vão receber esses elétrons e são eles que têm a maior afinidade, ou seja, eles têm uma maior afinidade porque eles vão ter uma maior quantidade de energia liberada, certo? Então a energia liberada vai ser maior quanto mais à direita e quanto mais acima, tá? E por último, a eletronegatividade, que vocês podem perceber, também funcionam do mesmo jeito. Ou seja, raio atômico é o único que é ao contrário, não é mesmo? Então a eletronegatividade funciona de que maneira? Quanto mais para a direita, mais eletronegativo, quanto mais para cima, mais eletronegativa. Mas como que a gente define a eletronegatividade? É a capacidade de um elemento de puxar para si os elétrons em uma ligação química. Ou seja, eu estou querendo formar uma substância, ou seja, estou fazendo uma ligação química. Então o que vai acontecer? O elemento mais eletronegativo é aquele que vai puxar os elétrons para ele. Ele vai pegar o elétron que está do outro e vai puxar para ele. Por quê? Porque ele tem uma maior eletronegatividade. Lógico, então a gente sabe que o elemento mais eletronegativo que existe é o flúor. Depois, o oxigênio, o nitrogênio. É só seguir a fila de eletronegatividade que está aqui embaixo. Olha só, o flúor é o mais eletronegativo. Depois o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e, por último, os metais. É só você pensar e falar assim, ó, von Klebriski, pH e metais. Eu vou repetir, von Klebriski, pH, metais. Tá? Então é desse jeito que a gente sabe. E lógico, os elementos mais eletronegativos que tem são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Tá? Então eu espero que essa aula tenha sido bem interessante e que vocês possam agora fazer todas as atividades necessárias. Até!